Bem, hoje eu quero falar de uma forma bem mais aberta, visto que algumas pessoas ainda continuam com os mesmos pensamentos, as mesmas incertezas na vida. E ontem eu tive a experiência de estar conversando com um colega de trabalho e foi muito interessante a conversa. Eu acho que essa foi uma das conversas mais interessantes que eu tive com ele nesses últimos dias. E ele me questionando, né? Ele falando sobre alguns problemas que acontecem no trabalho, sobre algumas coisas que acontecem no mundo. E aí, de repente, ele pegou e fez aquela colocação que todo mundo faz, a grande maioria das pessoas. Por que que essas coisas ruins acontecem, sendo que Deus está aí para cuidar de tudo e essas coisas continuam acontecendo? E aí ele continua reforçando, né? Porque às vezes o cara trabalha, é um cara certinho, faz as coisas certinha e as coisas não prosperam para ele. Sendo que muitas das vezes os empregadores poderiam oferecer mais recursos, mais reconhecimento. E aí depois ele levou esse assunto para, por exemplo, a situação que a gente está vivendo hoje, né? O fato da gente ter aí um conflito. Então assim, o que acontece? Eu fui bem direto com ele, porque é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, sem muitas papas na língua. Eu vou bater de uma vez a real para que todo mundo possa entender, certo? Aquilo que eu tenho falado aqui foi a mesma coisa que eu falei para ele. Vamos tentar pegar alguns tópicos importantes. Primeiro, se a gente for olhar a questão do mundo que a gente vive hoje, como que ele funciona, se realmente existe uma força superior que comanda isso daqui em benefício de alguém ou da própria raça humana, a gente já teria muitas dúvidas nesse quesito. Primeiro, como eu já falei aqui anteriormente, se você pegar aí o livro de Urântia vai deixar bem claro como as coisas fluíram por aqui. Como é que as coisas fluíram, como que tudo começou, como é que foi feito. Tem até um trecho aqui, que eu vou até ler esse trecho que eu acho muito interessante. A fundação do universo é material, no sentido em que a energia é a base de toda a existência. E a energia pura é controlada pelo Pai Universal. Eu nem vou ler mais adiante, porque esse trecho aqui para mim já dá para mim falar muita coisa. Olha só, é a base de toda a existência. Toda a existência. A fundação do universo é material. Certo? É material, no sentido em que a energia agora, nós estamos falando da energia, é a base de toda a existência. Então assim, o universo material existe, esse mundo existe, os mundos, as estrelas, as constelações, elas existem materialmente, mas o que faz essa parada toda funcionar é a energia da criação. É a energia cósmica que espalha, expande através do universo aí, para que a vida, para que as coisas, a realidade, as dimensões possam existir. Então, quando a gente fala do conceito, vamos falar aqui sobre Deus, o Deus da Bíblia, vamos pegar o Deus da Bíblia que todo mundo sempre fala. Como foi o questionamento dele? Eu não entendo isso, cara, porque as pessoas elas creem em Deus, elas fazem as coisas que são certas, elas seguem os negócios tudo lá, mas ainda assim as coisas não acontecem para ela. Veja só, nós estamos falando de fatos aqui. E aí, comentando com ele, eu disse, mano, a questão é o seguinte, se a gente fosse basear na Bíblia para começar, como você, pelo que eu vejo, se baseia, todo o conceito da existência, como que tudo foi criado, você se baseia na Bíblia, vai ficar muito difícil você responder algumas perguntas. Se você for pegar o que a religião fala, você vai ver que a religião não consegue preencher essas lacunas aí que você está falando. Você consegue entender onde eu quero chegar, cara? Você tem a dúvida, a incerteza, você tem o problema, mas você não tem a resposta. Porque, infelizmente, você está buscando a resposta no lugar errado. E aí ele de novo me questionou, mas porque está escrito na Bíblia, cara? A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia não sei o quê. E aí foi onde eu comentei com ele. Falei, tá, mas vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Quem foi que escreveu a Bíblia?
Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui, porque começou primeiro lá com um dos apóstolos e isso foi se expandindo e foi se evoluindo ao longo do tempo. Aí qual foi a resposta dele? Nenhuma. Não, a Bíblia foi feita por alguém, eu não sei quem. Então aí é onde eu dei a resposta para ele. Se você acredita numa coisa que os homens escreveram, meu amigo, você já está acreditando numa coisa corruptível. Concorda comigo? Por exemplo, os 10 mandamentos. Até onde a gente sabe, até onde a gente desde criança, pelo menos é a única coisa que a gente tem uma certeza, que os 10 mandamentos foram escritos em pedras, ou seja, numas tábuas de pedra. Naquela época não havia condições de um ser humano qualquer, em qualquer lugar aqui, conseguir construir coisas do tipo. Não conseguiria escrever numa pedra com tanta precisão. E aí ele ficou assim, mas isso daí é muito relativo. Eu falei, relativo por quê? Você acredita nas tábuas da lei ou você acredita na Bíblia? Por exemplo, se você for pesquisar, como eu estou fazendo aqui agora, eu não vou botar os prints aqui porque não é esse o intuito do vídeo aqui. Se você for pesquisar as tábuas da lei, você nunca vê uma imagem, pelo menos eu ainda não vi, pode ser que eu esteja pesquisando errado, você vê falar sobre as coisas. Eu estou olhando aqui agora, se você pegar aqui as imagens, estou olhando as imagens que tem na internet, são imagens que você vê que parecem imagens que foram objetos que foram replicados, tipo alguém foi lá e fez alguma coisa parecida, imaginando mais ou menos como é que o negócio era. Por exemplo, estou olhando uma imagem aqui onde parece que é uma pedra, mas foi feito de madeira. Aí se você continua pesquisando, você não vê onde é que estão as pedras, onde é que estão as tábuas originais, porque dizem que as tábuas originais, estão lá dentro do tabernáculo, que era onde foi guardado e, se eu não me engano, lacrado ainda. Aqui, vou pesquisar aqui, tábuas da lei, onde estão? Para ver o que aparece aqui. Olha, aparece as mesmas imagens, as mesmas coisas, mas não mostra nenhum lugar aqui onde você pode ver. Para falar assim, tá aqui nesse lugar guardado aqui, se você quiser ir lá ver, você consegue ver. Tudo que eu estou pesquisando aqui na internet, traz notícia de novela, traz notícia de filme, a Arca Perdida, mas não mostra se realmente as tábuas da lei estão lá em Jerusalém, por exemplo. Por que a gente nunca vê algum vídeo? Olha, eu fiz um monte de pesquisas aqui, não mostra nenhuma foto, não tem nenhum vídeo que mostra para mim assim, olha, as tábuas da lei que Deus escreveu estão aqui, quem quiser vir aqui ver, ela está aqui. Acabei de fazer uma pesquisa, dia 26/2/2022, eu não acho nada. Não tem nada aqui, a gente vê falar sobre as novelas, vê falar sobre filmes e tudo, mas não mostra. Eu quero saber, eu pesquisei aqui, tábuas da lei, onde estão? Não aparece. Vamos pesquisar, onde estão os 10 mandamentos? Vamos ver o que vai trazer pra gente aqui. Aí, a mesma coisa. Sempre o significado, sempre levando a gente a procurar a Bíblia, aqui Bíblia, quais são os 10 mandamentos, onde encontramos na Bíblia? Mas eu quero, até vídeos, nem nos vídeos do YouTube não tem nenhum lugar aqui falando onde é que tá. Onde é que tá isso daqui? Achei uma notícia mais próxima aqui de 2015. Eles com um manuscrito que foi escrito aí há não sei quantos mil anos atrás. Mas onde é que estão as tábuas da lei? Onde é que estão os 10 mandamentos que Deus escreveu lá e deixou para os homens? Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre isso daqui, onde eu expresso essa questão sobre quando, a partir de que momento a gente teve um contato com Deus. Esse Deus que eu estou falando é aquele Deus da Bíblia mesmo, aquele que todo mundo vê, que criou o universo, que fez o Jardim do Éden e um monte de coisa, entendeu? Só que onde é que está? Então, a minha visão a respeito disso é o quê? Se a gente for falar sobre uma divindade que a gente adora, que a gente está ali sempre buscando a inspiração e o temor, infelizmente nós não temos uma evidência palpável que você possa ver, porque infelizmente por nós estarmos em matéria e sermos humanos ainda limitados, aprisionados aqui, a gente acaba sempre dependendo de uma provação material, porque infelizmente nós estamos no plano 3D. A gente não está na quinta dimensão. Então assim, respondendo a ele, eu disse, eu prefiro acreditar nos 10 mandamentos. Porém, eu nunca os vi.
Eu gostaria de ir lá onde esses 10 mandamentos estão, para eu ver as tábuas ali, as pedras que Deus escreveu os 10 mandamentos, para a gente ler certinho, entendeu? Porque para mim é uma prova, né? Vamos imaginar que eu estou lá, eu vi as pedras, as tábuas da lei, tudo certinho. Para mim é uma prova muito mais coerente, né, desse contato com Deus do que a Bíblia, por exemplo. Tem muitas pessoas que acreditam fielmente na Bíblia, mas se a gente for buscar estudos mais aprofundados, os Mensageiros do Amanhecer, o livro de Urântia, até mesmo algumas ordens ocultistas, deixam bem claro que a Bíblia representa-se a veracidade da época, no máximo uns 30%, no máximo uns 30%. Que só para você ter uma ideia, né, até mesmo essa coisa que o pessoal fala do menino Jesus, né, de que ele tinha um pai que era carpinteiro, uma mãe que era virgem. Se você for aí fazer uma pesquisa bem simples, como eu já falei aqui nesse canal aqui, se você for fazer uma pesquisa bem simples e for pesquisar a história de Semírtemis, aí você vai entender de onde é que saiu essa história que Jesus, a vida dele veio dessa forma. Ele se fez presente aqui dessa forma. Estou fazendo uma pesquisa aqui só para ver, mais uma vez, para ver se eu acho alguma coisa sobre as tábuas da lei. Não consigo achar nada. Nada, como sempre. Mas partindo do princípio que nós temos a evidência das tábuas da lei, então vamos se focar nela, que foi o que eu mencionei para o rapaz. É a única prova que você tem. Lá tem os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não cometer adultério, não cobiçar a mulher do próximo, não cometer falso testemunho, não blasfemar contra Deus, esse tipo de coisa. Lá nós não temos nada mencionando que todas as coisas que acontecem aqui nesse mundo ou que deixou de acontecer é responsabilidade de Deus, que Deus é que tem que tomar conta. Enquanto você não se desprender dessas crenças limitantes, você nunca vai encontrar as respostas que você precisa. Eu levei anos da minha vida buscando as respostas que eu queria e eu as encontrei. Por isso que me considero uma pessoa liberta dentro do meu eu moral. Ainda não me considero liberto por completo porque eu ainda estou aprisionado aqui nesse mundo. Então as respostas, pessoal, daquilo que ele busca, daquilo que ele quer, ele nunca vai encontrar. Nunca. Como eu dei o exemplo para ele, falei, cara, eu já vi tantas pessoas boas, tantas pessoas fazerem coisas para ajudar o próximo, sabe o que elas ganharam com isso? Nada, elas não ganharam nada. Já vi elas sofrendo, já vi elas perdendo tudo, já vi a pessoa se acabar na vida, entendeu? Mesmo sendo temente a essa coisa de religião, sendo a pessoa fiel lá dentro, fazendo as coisas, fazendo os paradigmas que tem lá dentro, e no fim elas acabaram nadando e morrendo na praia. Simples assim, não tem outra explicação.